Estudo bíblico em forma de relance. As 70 semanas de anos proféticas de Israel. Prezado telespectador, depois da redenção da humanidade no Calvário, operada por Nosso Senhor Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, a mensagem mais importante para os nossos dias é sobre esta profecia escrita em Daniel 9, 24 a 27. Preste a sua melhor atenção a todos os programas que se vão seguir, porque depois de termos o conhecimento da profecia que estamos falando, também sabemos do tempo em que estamos vivendo. Que Deus vos abençoe. Apresentação do estudo bíblico. A última semana profética de Israel, número 70. Daniel 9, 24 a 27. Mensagem bíblica. A última semana profética de Israel. Nesta mensagem serão estudados de relance vários eventos que tomam lugar quando começar durante a última semana do calendário profético deste povo. Neste estudo das Sagradas Escrituras serão apresentados os acontecimentos proféticos que se desenvolvem por ordem e dentro do nosso possível. Esses acontecimentos a tomar lugar na história de Israel e do mundo têm por epicentro a pequena nação judaica, de onde procederam os profetas de Deus. Foi em Israel que Deus se revelou ao homem, encarnado na pessoa de Jesus, para redimir a humanidade. E um dos grandes assuntos neste estudo bíblico é, sem dúvida, o arrebatamento da Igreja de Cristo. Acerca deste evento universal, nós cremos que três coisas muito importantes tomam lugar na história profética do mundo. Primeiro, a Igreja de Cristo é arrebatada ao céu. Segundo, começa a semana número 70 da história profética de Israel. Terceiro, começa a grande tribulação em Israel e no mundo. Neste estudo bíblico serão estudadas as profecias que nos informam que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. E baseados nessa interpretação, neste estudo serão apresentados os acontecimentos proféticos dessa última semana do calendário de Israel. Por favor, preste a sua melhor atenção a estas palavras. No aspecto escatológico bíblico, não há nada mais importante que depois da redenção do que conhecer a história de Israel para os últimos dias. Israel é o relógio profético do mundo. Pergunto: será que sabemos o que vai acontecer ao mundo nesse tempo de 7 anos da grande tribulação, que são exatamente os últimos 7 anos da história profética de Israel? Esta história profética tem de ter o seu cumprimento, como está escrito em Daniel 9, 24 a 27. A importância deste assunto é sem dúvida muito grande, porque sem que isto aconteça na história deste povo, Jesus não poderá voltar para a terra. Este assunto é a chave bíblica da revelação de todos os trágicos acontecimentos que vão tomar lugar no mundo dentro em breve. Este estudo bíblico será ministrado com vários aspectos e vários programas. O tema central é sobre a última semana profética de Israel. Este é o programa número 1, a apresentação do estudo.
E esta mensagem bíblica que se segue será ministrada em várias partes devido à extensão da informação. Dedique a sua melhor atenção e compreenda que estes programas são imperdíveis. Imperdíveis. Israel é o relógio profético do mundo. As partes deste estudo são como se segue. Primeiro, a apresentação. Segundo, ante-introdução. Terceiro, introdução. Quarto, o arrebatamento e o caos universal. Quinto, como será esse caos universal? Sexto, a manifestação e trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio. Sétimo, os 2 profetas da grande tribulação em Jerusalém pregam 3 anos e meio e serão mortos pelo Anticristo. Oitavo, Satanás é expulso do céu e a abominação da desolação. Nono, o governo mundial, político e religioso. Décimo, as grandes tragédias do Apocalipse no fim da grande tribulação. 11º, a segunda vinda de Jesus para a terra. No meio de muita angústia e grande sofrimento, Israel voltou a ser uma nação reconhecida pela ONU em 1948. Esta foto mostra o dia em que Ben-Gurion proclamou ao mundo a independência de Israel. Israel não é somente uma nação histórica, mas uma nação profética. E o ano de 1948 é de veras importante. Depois dos judeus rejeitarem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Messias, a nação foi em cativeiro para todo o mundo no ano 70 da era cristã, por 1878 anos, quase 1900 anos de cativeiro em grande e grave sofrimento, o último dos quais foi o holocausto de 6 milhões de judeus antes da proclamação de nação em 1948. Para cumprimento da profecia bíblica, a nação de Israel estava cumprindo não só Isaías, mas Ezequiel e outros profetas que um dia haveria de renascer, porque este é o plano de Deus. Aconteceu em 14 de maio de 1948. Vejamos o que se segue, porque é importante andarmos com o conhecimento do que se passa com esta nação dos profetas de Deus, porque é um grande sinal, se não o maior sinal profético do fim dos tempos. Jesus Cristo expirou à 9ª hora, segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo 15, e verso 34, ou seja, às 3 horas da tarde. Jesus expirou, segundo o nosso horário, às 3 da tarde, ou seja, a hora 9ª judaica. E a visão de Daniel acerca dos ossos secos, simbolizando Israel, esta visão cumpriu-se em 1948. Os ossos secos levantaram-se num grande exército. E esses ossos secos ressuscitaram em 14 de maio de 1948. Israel. A palavra de Deus tinha que se cumprir. Estudo bíblico. As 70 semanas proféticas de Israel.
Toma atenção, este é o primeiro programa. Vamos cantar para a glória de Deus. Logo mais vamos ler a palavra do Senhor e depois vamos orar. Aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para as suas bodas o bom reino chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Prezado telespectador, cante conosco também. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Tudo nos indica que nós vamos rapidamente para o céu. Um dia destes, se Deus permitir. E agora nós vamos ler a palavra de Deus e depois minha esposa vai orar ao Senhor. Amém. Assim diz a palavra de Deus em Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus, aleluia.
Estamos na presença do Senhor com um alvo apenas, é de louvar e glorificar o nome do Senhor, de lhe dar a glória, porque Ele é digno de glória, de louvor e adoração e da gratidão das nossas vidas. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, é um prazer estar consigo no seu lar, aleluia, e dizer-lhe que Jesus o ama e dizer que Jesus o quer abençoar e nós o amamos também. E oramos para que o Senhor o abençoe a si e a toda a sua família e este programa seja uma grande bênção, de grande esclarecimento para a sua vida. Glória ao nome do Senhor, para todos aqueles que vão ver e ouvir, que o Senhor ricamente os abençoe. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor abençoe o seu servo, abençoe o seu coração, aleluia, e possa exaltar o seu nome através de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua presença para te adorar com um alvo somente, é de dar a glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, aquele que é Rei e Senhor, é digno da nossa gratidão e da nossa adoração, porque foi com o seu sangue na cruz que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que tínhamos por tradição da nossa família. Mas agora, Senhor, aleluia, não andamos mais segundo tradições humanas, mas andamos segundo a tua boa palavra. Ó Senhor, a qual nos ilumina, a qual nos abençoa, a qual nos ajuda a toda a hora. Glória ao teu nome. Abençoa os nossos irmãos que estão conosco, abençoa as suas famílias, ajuda-os, Senhor, dá-lhes uma semana maravilhosa, Senhor, protege-os, Senhor, abre os seus entendimentos e ajuda-os a guardar a tua palavra para não pecar contra ti. Abençoa o teu servo na exposição da mesma, meu Senhor. Dá-nos a glória e o louvor e a adoração para o teu grande nome. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, este é o gráfico das 70 semanas de anos proféticas de Israel. A mensagem que lemos no início, em Daniel 9, 24 a 27, chegaram à conclusão um senhor chamado Sir Robert Anderson, a partir de 455 a.C. até 32 depois de Cristo. Então temos na leitura 70 vezes 7 igual a 490 anos. A saída da ordem está escrita em Esdras 1, verso 1 ao verso 4, em Daniel 9 e verso 23. E, como disse, o cálculo é de Sir Robert Anderson, até ao ano 32 depois de Cristo. Então ele contou 173.880 dias, ou sejam iguais a 69 semanas proféticas de 7 anos, igual a 360 dias por ano, até ao Calvário. Só se cumpriram 69 semanas, igual a 483 anos. Esta contagem é segundo o calendário judaico, 360 dias por ano. Então temos o gráfico do cumprimento das 69 semanas, conforme nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, 7 semanas e depois 62, igual a 69 anos, que prefazem 483 anos. Temos então, em primeiro lugar, 7 semanas. Em segundo lugar, 62 semanas. Nas 7 temos 49 anos. Nas 62 temos 430 anos. Isto se deu até ao Calvário. E a profecia parou aí com Jesus, com a sua morte vicária. Se cumpriu o que a profecia diz
em Daniel 9, 24 a 26. Depois do Calvário, temos o tempo da Igreja até ao arrebatamento da Igreja. Quantos anos? Não se sabe, já lá vão 2021 anos por esta altura, depois do nascimento de Jesus. Então, falta a semana número 70 de Daniel. Onde está essa semana número 70 de Daniel? Essa semana é dividida em 2 semanas, em 2 meias semanas, 3 anos e meio cada uma. Então temos essa semana de anos após o arrebatamento da Igreja. Essa semana de anos é chamada a Semana da Grande Tribulação. Voltando de novo à esquerda, encontramos que nessas 7 semanas houve a reconstrução de Jerusalém, Neemias 3 até Neemias 6. Depois, nos 434 anos seguintes, até ao Messias, o príncipe, cumpriu-se o que está escrito em Daniel 9, 25 e 26 e Mateus 21, 1 a 21, com a entrada de Cristo em Jerusalém. Então temos o tempo dos gentios em Lucas 21 e verso 24. Depois a última semana, como ia falando, a 7ª semana, que ainda não entrou no calendário profético de Israel, é a semana em que o anticristo vai governar o mundo com o falso profeta. Este é o príncipe que há de vir, que destruiu a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir destruiu a santidade e o santuário em Jerusalém. Daniel 9, 27. Mas o príncipe ainda não veio. Virá para iniciar a semana da grande tribulação, o seu reinado de 7 anos. Nós aqui cremos que será assim após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. Em primeiro lugar, louvamos o Pai, exaltamos o Filho e adoramos o Espírito Santo do Senhor, porque só Deus é Senhor sobre todo o universo. Ele é o autor da vida, Ele é o Criador que se revelou em carne, na pessoa de Jesus Cristo, dando a sua vida em nosso resgate para nos salvar, mas ao 3º dia ressuscitou. E também hoje é, como sempre, mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Na leitura da Bíblia Sagrada deste dia, em Daniel 9, 24 a 27, nós temos visto ali o gráfico da profecia mais importante neste tempo presente, 2021, para que o povo de Deus ande informado sobre o assunto, porque é muito importante aquilo que vamos falar. Presta a sua melhor atenção, porque 8 ou 9 coisas ali estão descritas na Sagrada Escritura e muitas delas já se cumpriram, mas falta cumprir a manifestação do príncipe, do povo que já veio no ano 70 da era cristã e que destruiu o santuário e a cidade de Jerusalém e foram em cativeiro até 1948. E assim como temos anunciado neste dia, vamos começar ministrando sobre o estudo bíblico, cujo tema é o seguinte: a última semana profética de Israel, número 70. Como já foi dito, esta é a primeira parte, a apresentação deste estudo.
Neste programa inicial é apenas uma apresentação do nosso assunto bíblico, visto que este assunto em questão é segundo eu posso compreender que depois da redenção de Jesus Cristo no Calvário, este assunto para nós é o de maior importância neste tempo presente, para estarmos alertados dos tempos proféticos em que vive esta geração. E como temos dito, se realmente quisermos andar informados dos tempos atuais, dentro do parâmetro bíblico e história do mundo, devemos ter a maior atenção ao estudo, arranjando tempo para nada dele perder. É imperdível este assunto. Este estudo das Sagradas Escrituras, devido à extensão da informação, vai ser apresentado em programas e eles terão 11 partes ou aspectos do tema. Por favor, compartilhe estas informações com quantas pessoas puder. Ficamos agradecidos e este assunto, como disse, é imperdível. Portanto, tomemos atenção àquilo que Deus nos dá. A razão do profeta Daniel escrever esta mensagem foi, em parte, a busca a Deus em oração. No tempo desta revelação de Deus ao seu profeta, o reino de Judá estava cativo em Babilônia. E Daniel, ao estudar as profecias de Jeremias, entendeu que o cativeiro seria de 70 anos. Então, esse fim tinha terminado e ele buscou a Deus em oração para que o Senhor lhe desse a revelação do que iria passar-se a seguir. Esta apresentação do estudo é importante pelo facto da profecia de Daniel revelar ao pormenor a história do mundo desde o ano 605 a.C. até aos nossos dias presentes e seguintes. E porquê seguintes? Porque o arrebatamento da Igreja ainda se não deu e o príncipe do povo que veio destruir o santuário e a cidade de Jerusalém, esse príncipe ainda não está governando o mundo. Assim, toda essa revelação lhe foi dada por Deus, estando Daniel servindo como exilado em Babilônia, uma região que hoje se conhece pela nação do Iraque. O livro do profeta Daniel é um livro chamado Apocalipse do Velho Testamento. E nele lemos estas palavras para um tempo a que se chama o tempo do fim. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel 12 e verso 9. Mas no livro do Apocalipse foi dito a João: não seles as palavras desta profecia, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22 e verso 20. O tempo de Daniel não era o tempo do cumprimento daquilo que Deus lhe estava revelando, mas era o tempo de selar a profecia, ficar escrita. Mas quando Jesus veio, chegou esse tempo. Por isso, ele disse a João: não seles a profecia. De maneira que todos nós podemos ler o que está escrito no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Sela e não selas. Até ao tempo de Jesus Cristo, não era fácil, talvez impossível, saber acerca desta profecia que temos lido e mostrado neste gráfico do quadro. Porque estava selado o seu entendimento.
Mas quando Jesus Cristo veio e revelou tudo aquilo que o profeta Daniel e muito mais iria acontecer, Jesus disse: não cales, abra este livro, envia-o às 7 igrejas da Ásia para que todos andem informados. E no tempo de João, já se dizia que aquele tempo era a última hora. Passado 2000 anos, nós perguntamos como é que será neste tempo. Nós, neste tempo presente, precisamos de saber que chegou o tempo da profecia de Daniel ter o seu cumprimento, porque o fim está entre nós. E o Apocalipse de João, da mesma forma, já desde que ele escreveu essas palavras, deveriam ser ministradas porque o tempo estava próximo. A profecia de Daniel, como foi dito, engloba toda a história do mundo gentílico e, naturalmente, Israel no seu cativeiro. A história do mundo, em Daniel 2 e Daniel 7, é revelada no sonho de uma estátua de vários metais que o rei Nabucodonosor de Babilônia teve. E da mesma forma, esta história do mundo é confirmada pelas visões de Daniel em Daniel 7, em 4 animais diferentes. Sobre o sonho deste rei, não havendo ninguém que pudesse dar a sua interpretação ao rei, Daniel recebeu de Deus o que aqueles metais da estátua significavam, ou seja, 4 reinos mundiais e mais um. E esse um é o reino de Cristo no milénio. Daniel 2, 29 a 45, que nós queremos ler para você. Em Daniel 2, verso 29 a 45. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma estátua, grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a paragana nas eiras do estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte que encheu toda a terra. Verso 36. E o sonho, este é o sonho, também a interpretação dele daremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois Deus te deu, o Deus do céu, te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido,
Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, toma atenção agora, no verso 44 e 45, mas nos dias destes reis, diga com a sua boca, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E nós aqui vamos ver uma estátua exatamente do sonho de Nabucodonosor, que representa esses 4 reinos e mais um. E o tempo em que estamos vivendo é o tempo desses reis simbolizados nos pés da estátua. E Daniel, o profeta de Deus, deu a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor acerca de ele sonhar com uma estátua que representavam 4 impérios mundiais e mais um revelado nos pés da estátua. A história começa, segundo o que temos estudado, pelo ano 605 a.C., e Daniel disse: a cabeça de ouro és tu, o Império Babilônico. Os peitos e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O bronze representa o Império Grego e o ferro representa um Império Romano. E depois do Império Romano, que se extinguiu, se a minha memória está correta, pelo ano 450 e poucos depois de Cristo, e ficou dividido em diversas nações. Então, por fim, havia de vir o Império Romano restaurado nos pés da estátua de ferro e de barro. Mas uma pedra foi cortada sem mãos, que, dando nos pés da estátua, quebrou tudo o que era humano e se estabeleceu. Esse é o reino de Cristo. Cristo é a pedra e a pedra encheu o mundo. Depois que a estátua dos impérios das nações for esmiuçada pela pedra cortada sem auxílio de mãos, Daniel 2, 34, 35, será estabelecido o reino de Deus na terra, Daniel 2 e verso 44. Esta fotografia foi colocada aqui por alguém e nós damos graças a Deus por ela aqui estar, porque é exatamente aquilo que a Bíblia nos revela. E essa pedra cortada sem mãos, que representa o reino de Cristo, desfez a estátua nos pés e tudo o que era humano terminou, e foi implantado o reino de Cristo no milénio. Mas até lá chegar, lembre-se disto, que o verso 44 e 45
diz que nos dias destes reis, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Nos dias destes reis significa que é o Império Romano restaurado, simbolizado nos pés da estátua, e que atualmente se encontra praticamente para governar na Europa reunificada. De maneira que devemos estar atentos à profecia nos dias destes reis. E isto já aconteceu. A Europa, ou seja, o Império Romano restaurado, já começou a ser restaurado em 1992. No capítulo 7 do livro de Daniel, o servo de Deus teve também um sonho sobre 4 animais que representam os mesmos impérios mundiais da estátua de Nabucodonosor, ou seja, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E Daniel 7, verso 1 ao verso 13, fala-nos disso até Jesus, que vem, e revelado no verso 13 e 14, vem pela segunda vez para estabelecer o seu milénio na Terra. Então, deste último animal representando o Império Romano, agora restaurado, sairá o anticristo que governará o mundo por 7 anos e ficará destruído quase totalmente. Portanto, é tempo de buscar a Jesus enquanto se pode achar, porque no tempo destes reis, e estes reis de Daniel 2, conforme temos visto, estão na Europa reunificada, no Império Romano restaurado. Portanto, estamos vivendo o tempo do cumprimento da profecia de que estamos falando. Busca Jesus enquanto é tempo. Como temos visto, é importante meditar nas Sagradas Escrituras, ouvir o que elas ensinam e compreender o tempo em que estamos vivendo. Em Daniel 8 e verso 19 foi dito o seguinte: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Diga, último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. De maneira que o tempo do fim é o tempo da ira de Deus. E juntamente com a ira de Satanás, quando ele for expulso do céu, no capítulo 12 do Apocalipse, não queira de forma alguma estar na terra, porque a terra, segundo aquilo que nós entendemos e aprendemos das Sagradas Escrituras, vai ficar reduzida a cerca de 1/4 da sua população. E no tempo do rei Dário, da Pérsia, que agora governava toda aquela região, o servo de Deus entendeu pelos livros do profeta Jeremias que acerca do cativeiro de Judá, conforme foi dito, eram 70 anos e que esses anos estavam chegando ao fim. Daniel 9, verso 2 e Jeremias 25, verso 11 e verso 12. Então, como dissemos, Daniel orou ao Senhor e foi nessa oração que o anjo Gabriel fez ver a Daniel como se daria o futuro do povo judeu até ao Messias, até à manifestação do Messias, que devia ser crucificado, conforme lemos, não será mais, e lhe fez ver que esse tempo seriam 70 semanas de anos, mas que no fim das 69 semanas de anos, o Messias seria tirado, seria morto, e que mais tarde se manifestaria
o príncipe do povo que havia de vir, e só nessa altura se cumpre a semana profética número 70 desta revelação dada por Gabriel a Daniel. Portanto, o que aconteceu depois de cumpridas as 69 semanas de anos? Primeiro, o Messias foi morto e ressuscitou. Segundo, a profecia parou na sua história para o povo judeu que foi em cativeiro. Terceiro, o povo judeu foi por todo o mundo, conforme Jesus tinha dito em Lucas 21 e verso 24. E isto aconteceu por 1878 anos, quase 1900 anos. Em quarto lugar, veio então o tempo da Igreja, em Atos 2 e verso 47. E nós estamos no tempo da Igreja, e esperando que Jesus venha arrebatá-la, para depois entrar em funcionamento a última semana, os últimos 7 anos, e esses liderados pelo anticristo e o falso profeta. De maneira que vamos ver algumas fotos e com isto terminar. Amém e amém. Esta foto representa, como está escrito, a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Jesus próprio disse: vedes todas estas pedras? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus continuaram a fazer os seus sacrifícios no templo, mas a profecia de Jesus tinha sido dada e eles tinham que ir para todo o mundo em cativeiro, e isso aconteceu no ano 70. Isto representa o que estamos vendo, a destruição da cidade pelo exército romano, liderado pelo general Titus, e a destruição do templo. É bom nós ficarmos com estas fotos na retina dos nossos olhos para que nos lembremos que aquilo que Jesus falou tinha que acontecer e aconteceu. O arco de Tito em Roma mostra os apetrechos do templo que os romanos levaram para Roma. Afirmam os estudiosos da Bíblia que cerca de 1.100.000 pessoas morreram ao fugir dos romanos quando estava a cidade e o templo a ser destruída. Com a ascensão de Jesus ao céu após a ressurreição e depois de 40 dias, a sua ascensão tomou lugar. E ele disse aos discípulos que esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder e depois iriam pregar o Evangelho. E assim, em Atos 2, começou o tempo da Igreja e ainda não acabou, porque Cristo ainda não veio arrebatar a última geração de crentes. Vivemos no tempo em que o Espírito Santo lidera os homens que a Cristo se entregam e eles ficam diferentes, são transformados. A Igreja de Cristo começou assim, quando foram batizados com o Espírito Santo no cenáculo, com fogo sobre as suas cabeças. Eles não puderam ficar lá mais tempo, mas saíram a pregar o Evangelho para as ruas. E ainda hoje os fundamentos da Igreja estão em Atos capítulo 2. Foi desta forma que começou a Igreja de Cristo. No dia de Pentecostes foram vistas línguas de fogo sobre aqueles quase 120 que estavam no cenáculo. E o tempo da Igreja continua com as suas bases no dia do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e Deus nunca muda a sua palavra. E com estas palavras nós estamos terminando este primeiro programa da apresentação do estudo bíblico sobre as 70 semanas proféticas de Israel, neste tempo presente de 2021, o qual tem sido um ano de grandes dificuldades para o mundo inteiro. Precisamos de entender que estamos no fim da Era da Graça. Temos visto que na Europa se está cumprindo aquela profecia
de Daniel 2, nos tempos destes reis, o Senhor levantará um reino que jamais será destruído. É o reino de Cristo na terra. Mas antes dele, haverão 7 anos de grande tribulação e o arrebatamento da Igreja antes dessa tribulação, segundo o que nós entendemos das Santas Escrituras. De maneira que Israel é o sinal mais importante para a Igreja acerca de saber o tempo em que vive e o tempo de pregar o Evangelho, e que devemos estar preparados para subir ao encontro do Senhor. Esteja vigilante e atente para os nossos programas. Estes programas deste estudo serão colocados cada sábado de manhã no YouTube e cada domingo às 9 horas da manhã, se Deus assim permitir. Estaremos começando o programa em direto e depois transferiremos o programa do YouTube para o Facebook logo a seguir. Esperamos que Deus o tenha abençoado com estas informações e esteja pronto para seguir com Jesus para o lar da glória do céu, porque o Senhor um dia virá buscar a sua igreja. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, porque nos amou até ao ponto de morrer por cada um de nós. Está escrito em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E cada um de nós deve estar preparado para ir ao encontro do Senhor, salvo, perdoado e santificado. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.